Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Fala pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui online para esse nosso já tradicional webinar. Dessa vez também com um tema bastante importante. Já vamos iniciar, já estamos aí com 37 pessoas aqui ao vivo nessa sala. E, bom, para vocês viram aí um pouco sobre o nosso institucional, me apresentando aí para quem não me conhece, meu nome é João Ferreira, eu sou diretor comercial aqui na Siacom. E a Siacom é uma empresa que a gente foca justamente em resolver problemas para fazendas e para armazéns gerais. Tá? Hoje o nosso tópico, a gente vai falar um pouco a respeito de pecuária na ponta do lápis. Nós já havíamos feito, inclusive, o ano passado, um webinar onde a gente focou especificamente na parte dos armazéns gerais, onde a gente até o tema era justamente armazéns gerais na ponta do lápis, e a gente resolveu trazer esse tema aqui hoje justamente para falar um pouco a respeito do segmento de pecuária, tá? Que é onde nós atuamos também. E a gente tem uma interação bem bacana aí com vários produtores rurais, com vários pecuaristas, tá? E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema, né? Ou seja, como obter resultados na gestão do gado de corte, tá? E para falar sobre esse tema, enquanto o pessoal está entrando aí, para a gente ser pontual também com quem se registrou aí para angariar um pouco de conhecimento aqui hoje, tá? Eu gostaria de chamar aqui as pessoas que vão justamente nos trazer um pouco aí de conteúdo essa noite, tá? Para vocês que estão investindo parte do tempo de vocês para ganhar conhecimento, tá? E gostaria justamente aqui de chamar e para falar conosco aí primeiramente a Graziele Delgado, que é a nossa coordenadora comercial, ou seja, meu braço direito lá dentro do comercial, e além disso também uma especialista nessa parte relacionada à gestão. Então, muito boa noite, Grazi, e obrigado aí pela disponibilidade para poder bater esse papo conosco aqui hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ferreira, Pablo. É um prazer sempre estar aqui nessa sala do webinar, sempre trazendo notícias do agronegócio, né? Que é algo que é o que nos move, querendo ou não. Então, como está ali na descrição, tenho 12 anos de experiência no agronegócio. Anteriormente, até uns anos antes, trabalhei especificamente ali na parte de melhoramento de soja, em uma empresa no Maranhão. Então, o agronegócio sempre foi algo que esteve me acompanhando, e sou filha de produtor rural. Então, acaba que isso é uma experiência de muito longo prazo, vamos dizer assim. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, falando um pouquinho mais sobre esse universo de pecuária de corte. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Perfeito, tá? E passando a palavra agora para o Pablo, né? Pablo, nosso aí analista de implantação e que também já participou aí de vários projetos aí, Brasil afora. Boa noite, Pablo, e muito obrigado aí pela disponibilidade para a gente poder bater esse papo e trazer um pouco de conhecimento aí para todos que estão aqui hoje. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Grazi. Eu que agradeço aí pelo convite de estar participando desse processo. Bacana. Bom, beleza. Bom, então nós vamos tratar, como eu disse anteriormente, a gente vai falar aqui antes de entrar diretamente nos assuntos, aqui nos tópicos específicos, tá? Nós já estamos aí com 42 pessoas aqui online, tá? Então eu gostaria de fazer algumas observações aqui antes da gente iniciar, tá? A primeira delas diz respeito justamente às questões, né? As enquetes que nós vamos fazer aqui durante o nosso evento aqui hoje, tá? Há algumas perguntas que a gente vai fazer justamente para conhecer um pouco da audiência que está aqui
e para que a gente consiga interagir de uma maneira boa e produtiva, tá? Para que vocês consigam, então, responder essas questões, a gente poder interagir e entender qual que é o público que a gente está falando aqui hoje, tá? E o segundo aspecto é que o chat também está disponível aí, tá? Temos aqui já um pessoal falando aí de 3 de maio no Rio Grande do Sul, estou falando pessoal de Redenção no Pará, nós temos aqui pessoal de São Joaquim em Santa Catarina, então podem ir colocando aí, pessoal, de qual local que vocês estão falando, tá? Muito legal. Natal, Rio Grande do Norte, que bacana, exato. gente. Então, assim, é muito bacana a gente ter um pouco, falar um pouco aí a respeito, inclusive, de realidades diferentes, tá? Então, é muito bacana para a gente poder trocar justamente essa interação aqui, sempre agrega conhecimento para todos, tá? Então, podem falando aí de qual região vocês estão falando e respondam as pesquisas quando a gente fizer aqui, que é muito importante para a gente interagir com vocês, tá? E, além disso, se tiverem algum questionamento sobre aquilo que nós estivermos tratando aqui hoje, também fiquem à vontade para poder falar sobre isso. Então, Minas, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, bem bacana aqui a participação de todos vocês. Que legal, São Paulo, gente. Interior de São Paulo, inclusive voltei de lá ontem, passei também pelo estado de Minas, é muito bacana ver esse nosso Brasilzão aí e o agro puxando o crescimento desse país, que se não fosse o agro estaríamos perdidos, inclusive vai ser algum dos tópicos que a gente vai falar aqui hoje, né, Grazi? Né, inclusive. Exatamente. Então, beleza, pessoal de BH também aí, Piranga do Norte, enfim, Mato Grosso, Minas, Goiás, muito bacana, muito bom ter vocês todos aqui, pessoal do Pará também falando. Então, bom, para iniciar aí, Grazi, então vamos falar um pouco aí a respeito de tendências, tá? Então, acho que é importante a gente falar um pouco a respeito de tendências em termos de pecuária para 2022 e passo a palavra aí para ti agora. Isso mesmo. Então, buscando aquilo que a gente tem de tendência, tratando de pecuária de corte, muitas coisas acontecem no agro nesse primeiro momento, tá? Alguns dados eu estou trazendo, inclusive, de impactos que houveram lá em setembro desse ano, mas vamos falar primeiro da situação favorável. Primeira coisa que a gente tem que falar, nós estamos numa ascendente, num crescimento e nós continuamos tendo a Ásia, tá bom? Como sendo o nosso principal destino. Aqui no Brasil, somos os maiores exportadores bovinos, estamos em segundo lugar, e depois a gente vai mostrar esse ranking para vocês com maior detalhe, tá bom? Então, o nosso destino do nosso gado de corte ainda continua sendo a Ásia. E é muito importante que quando vocês saibam que ano passado, tá, a tendência era diminuir um pouquinho essa exportação para esse ano, mas a gente conseguiu contornar uma situação que aconteceu ali em setembro do ano passado. Nós tivemos casos da famosa vaca louca em alguns frigoríficos, num frigorífico no Mato Grosso e o outro em Minas Gerais. E isso acabou nos dando um prejuízo ali de 1 milhão $1 bilhão na época, tá? Então, por isso que talvez nós entramos esse 2022 com um pouquinho mais de pé atrás em como seria, né? Porque uma vez que o mercado lá fora viu a gente com um problema desse, talvez traria algum impacto negativo para esse ano de 2022. Mas pelo contrário, tá? Nós continuamos tendo a Ásia ainda como nosso principal destino, apesar do prejuízo que teve ali em 2021, por conta do que aconteceu com o embargo da China, tá bom? Uma outra coisa legal que está acontecendo agora no mercado, e o mercado é algo assim que a gente precisa estar antenado em tudo que está acontecendo, né? Os Estados Unidos, ele vai ser nosso segundo maior comprador, tá? De gado de corte. Mas uma coisa muito legal, eles comprarem do Brasil, eles também exportam agora para a China. E eles estão agora como concorrentes do Brasil, tá? Então, a nossa concorrência hoje está com os Estados Unidos, sendo o segundo maior exportador para a China, tá? E depois, quando entrar no ranking, eu vou ter algumas coisas, algumas pontuações legais ali para falar sobre, tá bom? Certo. Como falei anteriormente, pode falar, por favor. Até falando pessoal aqui, inclusive nós temos alguns estudantes aqui na sala, isso é muito bacana, tá, pessoal? Inclusive para vocês buscarem um pouco de conhecimento, sempre é válido, eu digo, o momento que vocês estão investindo aqui, tá?
E a nossa primeira pesquisa já está rodando, viu, Graça? Só colocando aqui. A gente pergunta, a gente faz uma pergunta, inclusive, acho que até o pessoal falou, alguns não têm animais, ou seja, não tem rebanho ainda, e são justamente pessoas que estão buscando conhecimento. Sem problema, isso aqui justamente o intuito da SEACOM é levar conhecimento de qualidade para todos vocês, tá? Então, a pesquisa já está rodando, a gente perguntou aqui com quantos animais você trabalha, tá? Então, nós temos aqui até 100, de 101 a 500, de 500 a 1.000 e acima de 1.000 animais, tá? E a pesquisa está rodando. A foto de momento aqui agora são 39%, eu ia falar 40%, já mudou, 39% com até 100 animais, 26% de 101 a 500, 8% de 501 a 1.000 e 29% acima de 1.000 animais. Só para dar um contexto aqui sobre a nossa audiência. Isso Pode seguir. Muito legal. Eu vou dando uma sequência aqui, tá bom? Para a gente também não se prolongar tanto ali, tá? Perfeito. E uma coisa muito interessante quando a gente trata de produção versus exportação, atualmente aqui no Brasil nós somos os maiores consumidores daquilo que a gente produz, tá? Mas eu tenho aqui uma ressalva. O que a gente exporta? A gente não vai exportar uma senha, a gente não vai exportar carne de segunda. Quando a gente trata de exportação, que é 25% da nossa produção hoje, a gente vai exportar picanha, né? Os cortes nobres que a gente chama, né, Ferreira? Uhum. Exatamente. Então, é muito importante a gente entender esse número, tá? Apesar de consumirmos muito, o brasileiro, por conta da pandemia, do desemprego que houve e do cenário global como um todo, então a gente ainda assim permanece com 70% do consumo da carne bovina, porém é óbvio que as carnes nobres, a grande maioria, tende a ir para o mercado externo. Quer fazer alguma pontuação sobre, Ferreira? Então, eu digo porque que a gente faz justamente a questão de pano de fundo, tá? Então, quando vocês se interessaram em falar para isso, ou seja, como eu posso obter sucesso na gestão do gado de corte, ou seja, essa agricultura na ponta do lápis, eu falo que isso por que é muito importante? Para falar justamente nessa questão dos números, né? Ou seja, nós somos um player muito importante dentro do mundo, tá? Sim. E o que acontece? No ciclo, você falando aí, eu venho de filho de agricultores, assim também, por exemplo, a minha avó, também proprietária rural, mexeu muito com leite, não é o fórum aqui hoje, tá? Mas também a gente está no meio rural. E a gente percebe a necessidade do quê? Com todo esse cenário, essas tendências que você vem falando aí, a necessidade do produtor se especializar, ou seja, não deixar, como se diz, de maneira relapsa a gestão da fazenda, tá? Sim. Porque os amadores, infelizmente, eles estão ficando pelo caminho. Então, o processo, quando os números eles ficam mais agressivos, mais punjantes, é assim com a agricultura e é também com a pecuária, tá? E você sabe que eu quero fazer um parêntese, tá? A gente que trabalha aqui no comercial e faz muita demonstração junto com, claro, o time de especialista que é o Pablo, a gente tem visto uma geração diferenciada chegando aqui, tá? Uma coisa muito importante, tudo aquilo que os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram na parte da agricultura foi bem feito para a época, para aquilo que estava acontecendo dentro do cenário. Hoje em dia, se você perguntar para um filho de um agricultor, tá bom? O quanto ele produziu, ele não quer mais saber só o quanto ele produziu, vamos dizer assim, lá na minha fazenda eu tenho 10.000 cabeças de gado. A pergunta é, qual é o lucro que você está tendo em cima dessas 10.000 cabeças de gado? Entendeu? E essa geração que está vindo, dos filhos e tudo mais, elas já querem saber esse dado um pouco mais apurado. Eles querem saber daí o que a gente chama do custo de produção. Isso. Mas voltando a falar aqui um pouquinho daí, voltando aqui para as nossas tendências, algo que está acontecendo, gente, não adianta. Toda vez que acontece alguma coisa no exterior, afeta a gente aqui diretamente. A guerra vai ter um impacto muito negativo para a gente nos preços de insumo, tá? Para a gente cuidar hoje ali da parte de cultivo, vamos dizer, da pastagem, vamos dizer ali na nossa pastagem. Para eu fazer o tratamento ou correção de solo, que é sempre muito importante, independente se você trabalha com piqueteamento ou trabalha com pastagem, tá bom? Então, é muito importante você saber que a gente vai ter, sim,
um impacto no adubo, no fertilizante, na compra da semente e tudo mais, tá bom? Sim, então, esse é o cenário que a gente está esperando para 2022. Exato. Então, assim, por um lado você tem justamente um cenário favorável de embarque, ou seja, mas você pode ter efetivamente margens pressionadas por conta dos custos elevados, certo, Grazi? É isso mesmo. Tá. E o que ocorre? E quando eu falo, por exemplo, nós estamos justamente num problema geopolítico agora, tá? E esse problema geopolítico que está lá na Rússia, enfim, junto com a Ucrânia, infelizmente mais uma guerra aí, para que a gente presencia, infelizmente, e isso afeta diretamente o nosso dia a dia, tá? Então, assim, às vezes perguntam, pô, uma guerra é lá na Rússia, não tem nada a ver, etc. Mas a gente é um grande importador justamente de NPK, nós fazemos essas importações de insumos que são muito importantes para a fertilidade do solo, ou seja para a pecuária, seja diretamente para a agricultura, e isso vai impactar diretamente os custos. Isso vai o quê? Suprimir margens. Então, mais importante do que nunca, você ter essa gestão na ponta do lápis, justamente para você ter essas respostas. Ou seja, efetivamente, com o rebanho que eu tenho hoje, eu estou tendo resultado ou não, tá? E aqui, justamente, que a gente vai jogar um pouco de luz sobre essa questão. E lembrando, pessoal, o nosso intuito aqui hoje também é, inclusive, demonstrar algumas questões que a gente consegue evidenciar na prática aqui. Então, fiquem aí que a gente vai conseguir mostrar isso para vocês, tá? E uma coisa também que vai ser tendência, a gente está sentindo isso desde o final do ano passado, tá? A escassez de chuva em alguns polos de produção de pecuária no Brasil. A gente sentiu isso na agricultura, tá? Teve quebra de safra fortíssima no sul do Brasil, enquanto o centro-oeste, norte e nordeste estava com excesso de chuva, e infelizmente o efeito Laninha, ele veio, e infelizmente nós tivemos uma quebra de safra. O meu pai, meu irmão, né, meu irmão que hoje cultiva soja, ele teve, né, que ele também tem a parte pecuária lá na chácara, então ele também teve uma quebra terrível de safra, não precisou nem colher a soja, já plantou o milho por cima, porque não compensava o investimento em maquinário, tá? Então, em alguns polos, enquanto está se chovendo muito, outros nem tanto. Então, nós teremos ali uma escassez, já passamos por ela, mas ela ainda permanece, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão no norte e nordeste, que passam por isso todos os anos. Chega ali no mês de agosto, cessa a chuva. Quem está aqui na sala, eu já morei no Nordeste, já morei ali no Maranhão e sei do que estou falando, né? A gente passa praticamente 5 meses do ano aguardando a chuva ansiosamente, né? Exatamente. Então, essa continua uma tendência para 2022. E começou grave já, né? Com essa falta de chuva no sul do Brasil. Tá, e lembrando que isso tudo também pressiona, você tem escassez, ou seja, a safra de soja já tem a quebra da safra de soja, a montante ainda não foi fechada, até porque algumas regiões estão em colheita ainda, algumas regiões bem avançadas, acima de 90%, outras ainda por iniciar, ou já iniciando, mas de uma maneira mais vagarosa por conta do ciclo, tá? Isso, novamente, vai pressionar margens, tá? Então, por isso que a gestão, reforço, ela é de extrema importância, tá? Então, aqui só colocando, viu, Grazi, em relação à nossa audiência aqui, agora 30% até 100 animais, 30% entre 101 e 500, 6% de 501 a 1.000, e acima de 1.000 animais, 33%. Então é aqui para a gente ter uma fotografia de quem está nos acompanhando aqui agora, tá? Antes da gente seguir, Grazi, eu acabei esquecendo de falar no início da nossa fala, lembrando, viu, pessoal, que a gente vai ter, inclusive, um sorteio para quem está aqui dentro hoje, ele vai acontecer ao final, super tá? Legal. Exato, e depois você mostra aí, inclusive, o que a gente vai estar sorteando aqui hoje, viu, Grazi? Então, pessoal, permaneçam aí, além, obviamente, do conhecimento que vocês vão sair daqui, e algumas ferramentas, tá? Isso aqui a gente já deixa esse compromisso com vocês. Eu vou deixar para mostrar o kit pós-apresentação do Pablo, para deixar o pessoal curioso sobre o que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Beleza, exatamente, tá? Então, ok, o pessoal tá falando aqui, alguma tela travou, alguma coisinha, pessoal, mas às vezes é a conexão de vocês, mas aqui para mim, aparentemente, tá tudo ok, tá? Para mim também. Então, isso. Também esteja. Beleza. Tá? Atualizem a tela, pessoal, a qualquer momento, quando houver. Se vocês sentirem que está travando, é só atualizar, tá bom? Exatamente. Vamos para o próximo tópico, né?
Isso aí. Bom, pessoal, se vocês viram meu vídeo ali falando sobre algo novo que está surgindo na parte pecuária, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da pecuária. E aqui a gente não poderia deixar de falar sobre o blockchain, tá? Blockchain na pecuária, e a gente precisa entender os impactos desde 2019. Só para eu explicar um contexto anterior, hoje no Brasil e também acho que é no mundo, tá? Todo mundo vive no mercado buscando saber a procedência de tudo aquilo que a gente consome. Eu acho que isso é uma realidade que ela está sendo assim global. Eu quero saber a procedência daquilo que eu consumo, certo? E o blockchain na pecuária, ele não ia passar ileso, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui o porquê do blockchain. Primeiro, nós temos ali a alta competitividade no mercado externo. Lá no exterior, o nosso concorrente, Estados Unidos, ele já faz isso com mais destreza do que nós, tá? Lá, todo o gado, que entra dentro de um frigorífico, dentro de um abatedouro, ele tem registro de procedência porque ele sabe toda a rastreabilidade desse animal da fazenda até o garfo, tá? Essa é a proposta do blockchain, tá bom? Uma outra coisa muito importante é a rastreabilidade de todas as transações, ou seja, o custo da minha produção, tá? E o terceiro tópico, que depois eu vou explicar um a um, é o que eu acabei de falar, né? Que é a rastreabilidade ali da fazenda até o garfo, mas para isso existe uma certificação do processo reprodutivo. Eu não quero só saber do gado, aquilo que eu estou criando, aquilo que ele engordou, não. Eu quero saber, e a matriz? E para trás? Como que está sendo isso? Entendeu? Os Estados Unidos, eles já estão muito à frente da gente nesse sentido. Por isso que hoje, desde 2019, quando iniciou esse procedimento todo, tá? Foi através da Frigol, né? Ou seja, um dos maiores abatedouros, eu diria até um dos maiores frigoríficos do mundo. E hoje a proposta foi chegando, Marfrig, e agora já está aqui na Friboi. Então, eu acho que é algo que está bem agora em ascendência aqui no Brasil, e todo mundo está começando a se antenar que se lá fora o pessoal está pedindo isso para exportar carne, aqui dentro a gente vai ter que começar a se enquadrar nesse regime do blockchain. Isso, exato. E essa questão da rastreabilidade é muito importante, principalmente em alguns animais aí, em alguma região amazônica. Existe uma preocupação muito grande também em relação ao consumidor, principalmente europeu, né? E o próprio asiático também, conforme se diz lá que é um local onde a gente tem bastante exportação, que ele quer saber exatamente a procedência desse animal, né? Então não é simplesmente comprar a carne. Então você tem níveis de exigência em relação ao consumidor, e principalmente, reforçando o europeu e o asiático, ele quer saber efetivamente da questão da origem desse produto. Então, por isso, essa questão do blockchain é uma ferramenta, inclusive, algo extremamente necessário para isso. Podemos seguir aí? Podemos. Beleza, bom. Aí falando um pouco sobre os maiores produtores, né? Isso mesmo, tá? Aí, quando a gente trata dos maiores produtores, eu queria falar para vocês que desde 1991 nós estamos atrás dos Estados Unidos em termos de produção. Aqui tem um fato muito curioso, tá? Os Estados Unidos sendo o maior produtor de carne, por que ele precisa tanto comprar carne aqui do Brasil? Né? Fica aqui um ponto de interrogação, e a resposta é simples, tá? Preço do dólar. Às vezes não, a gente deixa às vezes como se fosse um ponto de interrogação, não. A certeza é que comprar do mercado, no caso dos Estados Unidos, né? Comprar do mercado brasileiro, eles têm um lucro em cima disso. É o preço mais competitivo, né? É o preço mais competitivo, sabe? O dólar estando da maneira que está, enquanto o real tem desvalorizado, apesar que eu tenho acompanhado aqui as taxas ali e deu uma bela queda, né? Sim. Mas ainda assim os Estados Unidos, de nós,
tá bom? Justamente porque para eles é benefício. O custo de produção dele acaba que ele se torna melhor, porque ele compra para revender, tá bom? Tá, exato. E a gente tem uma característica, só colocando aqui também, que tem algumas plantas, né? Por exemplo, o Marfrig, parte da operação dele, citando nos grandes frigoríficos nacionais, ela tem um pé muito forte nos Estados Unidos, né? A própria JBS também, tá? Nessa questão da carne. Então, o Brasil acaba sendo muito competitivo mesmo em relação à produção de proteína animal, tá? A gente tem um custo, se a gente pega o frango, por exemplo, é super competitivo, suíno idem, tá? Então, tanto em aves e suíno e também na parte bovina, tá? Então, por isso que essa questão, por exemplo, às vezes você pega as grandes indústrias no que tange ali as aves, né, Grazi, e até os suínos, você tem já um nível de tecnificação extremamente alto, tá? Sim. E a nossa preocupação, e também alguns produtores rurais na parte da pecuária de corte, também já estão no nível muito avançado. Porém, as disparidades em termos de Brasil ainda é muito grande e gritante, tá? Então, você vai ter um adensamento, você vai ter uma quantidade de animais por pasto numa região muito boa, nem na região, às vezes em uma fazenda, mas às vezes o vizinho, ele está no nível de produtividade muito pior. E por que isso ocorre, né? Então, justamente quando a gente fala de gestão, é que a gente precisa trazer algumas luzes, ou seja, como é que eu consigo extrair mais com a mesma quantidade de área, tá? Então, aí que entra justamente tecnologia, gestão, não só gestão financeira, econômica, mas gestão de pessoas, gestão de manejo. Então, tudo isso é um arcabouço para que vocês consigam, inclusive, o Brasil consiga produzir mais carne por hectare, vamos assim colocar. Isso, né? Mesmo, tá? A Berenice perguntou ali para nós, né? O Brasil tem que importar carne? Tá? Para que a gente importa carne? Normalmente, quando a gente importa, é carne nobre. E nós importamos muita carne da Argentina, tá? Sim. Principalmente para atender um público muito seleto, tá Sim. bom? É isso, a gente tem que deixar reforçado aqui, tá bom, Berenice? Exato, é da mesma forma, mas inclusive lembrando que o nosso consumo de carne bovina, inclusive, perto de um consumo, por exemplo, de um argentino, ele é bem baixo. Tá? Não Sim. tem aqui de cabeça o número, mas o argentino consome muito mais carne do que nós. Tá? E então, obviamente, tem muito espaço para a pecuária ainda crescer no Brasil. Ou seja, você Com tem... E sem abrir novas áreas. Né? Então, isso também que é importante. Bom, perfeito. E agora, então, falando no próximo slide, né, Ferreira, sobre os impactos ainda sobre os maiores exportadores, tá? A gente tirou essa foto falando desse ranking aqui, tá bom? Da Berenice falando ali sobre a Argentina. A Argentina é o 5º maior exportador de carne bovina no mundo, tá bom? Seguido da Índia, seguindo dos Estados Unidos, e em primeiro lugar no ranking de maiores exportadores estamos nós brasileiros, certo? Quer fazer alguma colocação sobre, Ferreira? Não, só colocando aqui, só para mostrar a importância justamente aí da questão da exportação da carne bovina, tá? E com muito espaço para crescer ainda, isso é fato, tá? Então, quanto mais a gente deixa o campo mais tecnificado, quanto mais produção a gente tem por hectare, mais capacidade de exportar. Tá? E mais capacidade de colocar produto dentro do mercado interno também, seja o corte nobre ou não. Tá? Então, o mercado existe. Tá? E o Brasil está aí, como, além de celeiro do mundo, é justamente o maior, com essa tendência, com essa vantagem comparativa nata do brasileiro, do produtor, do pecuarista, né, de colocar alimento no mundo. Tá? Então, essa é a nossa missão mesmo, e é o que a gente faz super bem. Então, aí estão os números importantes. Então, a balança comercial, se a gente coloca tanto grãos quanto carne, existe uma dependência muito grande do agro, tá? Então, Sim. realmente eu digo aí que há muitas décadas o agro vem fazendo esse papel muito importante de colocar o Brasil, fortalecer a nossa balança comercial através das exportações. Isso é um fato, tá? Exatamente. Okay. Bom, agora indo para os impactos na pecuária, agora que a gente está falando de rastreabilidade das transações, ou seja, custo de produção, tá? Eu estou vendo uma geração, já falei anteriormente, que está buscando ter esses custos melhor apurados, tá bom? Então, aqui dentro da sala, eu imagino que eu tenho pessoas assim, a gente já sabe de todos os lugares, mais ou menos aqui do Brasil, da região, alguns já sendo pecuaristas,
E nós temos muito material, gente, que é gratuito na internet, tá? E um deles depois eu vou falar sobre, porque eu trouxe aqui a tela dessa planilha em específico para você não tem gestão nenhuma começar de algum lugar. E se tiver que começar de algum lugar, que seja financeiramente falando, tá? Sim. É muito importante que a gente comece a compreender que os custos elevados que eu vou ter ou que eu já tenho tido de agora para frente, eles vão ter um impacto depois na venda da minha produção, tá bom? E ali que eu vou começar a entender qual que está sendo a minha lucratividade em cima disso e o resultado da minha operação, que é o que mais importa, Sim. Tá? E até então, antes de colocar aqui, viu, Grazi, já fiz o recorte, já tem uma nova enquete, pessoal, que está aí no ar, é importante que vocês respondam, falando sobre a anterior, tá? A pesquisa terminou com a TSN mais 30%, 32%, desculpe, de 101 a 532, de 500 a 1.005 e acima de 1.000, 29%, tá? E já tem uma nova enquete aí de como é feita a gestão financeira na fazenda, tá? E aqui, você colocando aí justamente, inclusive, é um material que você vai mostrar daqui a pouco, que é justamente uma dos valores que a gente, de um item que a gente está entregando hoje, né? Isso mesmo, porque a gente vem aqui com o objetivo de, se você está aqui procurando alguma maneira de gestão, começando por algum lugar, a gente vai deixar aqui depois, claro que vocês vão poder entrar dentro do site da Ciacom, materiais ricos, e vocês vão ter acesso a essa planilha e vão poder manusear ela da melhor forma possível, conforme a característica da tua empresa, tá bom? E comece de algum lugar, porque é muito importante você começar a entender o que de fato é custo, o que de fato é receita e o que de fato é lucro, tá bom? Então, essa é a ideia, inclusive, do blockchain. Você conseguir precificar e entender melhor qual está sendo o teu lucro ali na comercialização do teu gado de corte, tá bom? Perfeito. E até falando, numa das chamadas que a gente colocou lá justamente, ou seja, como montar um plano de contas gerencial para a fazenda, tá, pessoal? E quando eu falo na questão do plano de contas, vou até trazer um pouco do que seria um conceito de um plano de contas, tá? Sim. Eu sempre gosto de falar com todos, exemplo, às vezes a pessoa pega e fala, vamos chamar para o lado privado, né? A pessoa fala, poxa, não me sobra dinheiro. Nossa, eu estou devendo. E uma pergunta bem básica que eu faço para todo mundo, você sabe efetivamente para onde está indo o seu recurso? Ou seja, quanto você gasta no mercado, com quanto você gasta de combustível, que inclusive está uma loucura, mercado também. Sim. E alguns outros itens, tá? Então a gente pode perguntar para qualquer pessoa, mas você faz o controle de que maneira que você controla, por exemplo, as suas despesas, tá? Então, pessoal, se eu não sei de onde vem o meu recurso e para onde está indo o meu recurso, tá? Eu estou andando cego, com tapa-olho, porque eu não sei dizer efetivamente aonde eu consigo atacar. E daí vem a famosa frase, não está sobrando, né? Eu não tenho dinheiro sobrando, eu não consigo economizar. Isso, exato. Ou às vezes quando você está na maré alta, tá? Então a gente veio falando ali de cenário. Então você está na maré alta e se o preço está bom, os custos estão ok, você sobra dinheiro. Porque às vezes você chega no final do ano, realmente, eu consegui sobrar dinheiro. Ou eu vejo, eu tenho X gado que está diretamente ali no pasto, então eu tenho essa questão tátil, né? De eu vejo que está dando correto. Mas num período de vacas magras, eu volto a repetir, a gestão ela é fundamental, porque eu consigo olhar para o meu gasto como um todo e falar aonde eu consigo reduzir custo. E, obviamente, quem mais reduzir custo e conseguir vender bem, obviamente o meu resultado vai ser melhor. Então, gostei do comentário do Paulo aqui agora, é uma gestão fechada para o futuro. Tá? Isso, exatamente, ou seja, o que trouxe até aqui nem sempre vai garantir o que vai ser lá na frente. Então, por isso que a gestão ela é muito, muito importante, tá? Então, por que você precisa montar um plano de contas? E essa planilha aqui que a Grazi vai demonstrar daqui a pouco, e vocês vão ter acesso a ela, ele já vem ali com algumas contas, né? Mas basicamente para quê? Um plano de contas ele vai servir, é essencial para o controle financeiro, tá? E ele vai definir quais são as receitas e despesas para que elas sejam lançadas de maneira organizada. E quando você tirar por um determinado período, eu consigo dizer, este mês, quais foram as minhas receitas, quais foram as minhas despesas. E eu consigo fazer alocação em contas. E a partir disso eu consigo olhar, percentualmente falando, essa conta aqui, ela me gera um desembolso de tanto. Eu consigo reduzir 5% em cima disso?
Então, às vezes, quando eu começo a colocar na ponta do lápis, a nossa chamada aqui de hoje, eu começo a tomar atitude. Da mesma forma, se fosse dentro de casa. Ó, tô vendo aqui que a questão de lazer, a gente está gastando X%. Ó, a gente vai ter que, de repente, trocar os pneus do carro, alguma coisa. Ó, vamos ter que segurar aqui aquele cinema, aquela pizza, etc. Ó, vamos ter que segurar um pouquinho, porque senão não vou conseguir atingir o objetivo. E na gestão pecuária é isso, quando você... Isso. Com adubação ou com fertilizante para correção de solo, a gente sabe, estou gastando agora, mas no próximo, talvez na próxima virada de ciclo de produção, eu vá precisar fazer uma correção novamente. Então, o que eu tenho que fazer nesse interim para trabalhar corretamente para conseguir economizar no próximo ciclo? Entendeu? Exatamente. Isso mesmo. Então, aqui, já pegando um panorama aqui sobre como é feita a gestão financeira da fazenda, tá? 11% falou que não é feita, 18% no caderno, tá? Já é um eu digo que a gente precisa, eu faço a analogia com a nossa casa, tá? Então, se eu estou usando o cheque especial, por quê? Poxa, porque, de repente, eu não sei direito para onde está indo meu dinheiro, e se eu começar a anotar, eu vejo, poxa, eu não sabia que eu gastava tanto com isso. E aí eu falo, tem como reduzir? Tem. Então você vai e ataca aquele custo, porque usando até uma frase do Lehman, ou do Beto Sicupira, não me recordo, lá dos três lá, que custo, pessoal, é igual unha, tem que ser cortado sempre, tá? Então isso é uma dica. Gostei do tá? Paralelo. Exatamente. Então unha sempre cresce, sempre se corta. E custo deveria ser esse mesmo cuidado, essa lupa em cima do custo, justamente porque eu consigo fazer diferença, tá? Então, assim, 11% colocou que não faz o controle, 18% no caderno, 44% no Excel e 25% através de sistema de gestão, até o momento. Legal. E isso é muito legal, porque tem um público muito bacana aqui falando já de tecnologia, tá? Perfeito, é isso aí. Bacana, ótimo. Gente. Bom, então falamos sobre essa rastreabilidade das transações e agora vamos para o próximo tópico. Ok. A rastreabilidade está aí aqui, ó. A gente até acabou que a gente falou tudo isso mostrando só o outro slide, né? Falando sobre margem de lucro. E aqui, ó, gente, é muito isso, tá? Eu quero fazer, eu fui lá e comprei, vamos dizer que eu não tenho matrizes. Provavelmente tem alguns agricultores que só trabalham com recria e engorda. E tá tudo certo também, tá? Porém, o custo para eu comprar um bezerro Nelore, ele está girando ali em torno de R$ 1.800 a cabeça. Claro que tudo vai depender da região onde a gente está falando, tá bom? Mas hoje eu fiz uma demonstração para alguém e esse alguém me falou que ele tem um custo de R$ 1.800 por bezerro que ele compra, tá? E isso já vai entrar como um custo. Aí eu vou investir nesse gado, né? Eu vou investir nesse bezerro, vamos falar de uma apenas, tá? De uma cabeça apenas. Então, eu vou suplementar, eu vou aplicar, como é que é? Além da suplementação, nós temos vacinação, o manejo. A gente vai ter N custos com esse animal, beleza? E daí eu não anotei em lugar nenhum. E na hora de vender, o mercado, ele me dá o seguinte, é R$320 arroba, né? Eu vou vender um animal ali, talvez de 14, 15 arroba, 13, 14, 15 arroba, e daí qual que vai ser o meu lucro disso, né? Eu não vou ter noção. Por quê? Porque se eu não tenho o dado apurado, eu não vou saber qual que está sendo, se está sendo vantajoso para mim ou não. Aí a gente volta àquela teoria dos nossos pais, dos nossos avós. Tô levando até aqui assim, deve estar dando lucro, né? Sim. Mas e se eu quiser realmente saber? Então aqui a gente tem alguns custos, inclusive que a gente levantou aqui com uma consultoria colega nossa, né? Falando sobre o principal perfil de desembolso de um pecuarista, certo? Que ali o insumo do rebanho, a mão de obra permanente, ou seja, aquele funcionário que está lá, ou aqueles funcionários que estão lá, desde vaqueiro, enfim, se você trabalha só com pecuária, entra até a copeira, tá bom? Até a pessoa que trabalha na cozinha, ela vai entrar como teu centro de custo, ou seja, é a mão de obra permanente. A administração,
Parque de máquinas, ou seja, todas as máquinas, tudo aquilo que eu tenho custo de máquina para correção de solo, tudo aquilo que eu gasto com a pastagem, infraestrutura, taxas e impostos. Se eu sou pecuarista, tudo isso entra dentro do custo da cabeça do animal, de um só que seja, isso é custo, tá? Então, esse aqui é um paralelo legal para vocês começarem a pensar, gente, eu preciso começar minha gestão de algum lugar, e até esses pequenos, até a taxa do banco, se você trabalha só com pecuária, ele vai fazer parte do custo do teu gado. Exato. Então, já falando, como é que eu monto, na verdade, um plano de contas, tá? É só você começar a puxar de cabeça, na verdade, pode puxar num papel, numa folha, ou que seja, numa planilha, etc., e começa a colocar quais são as minhas fontes de receita, tá? E quais são os meus desembolsos, ou seja, para onde sai o meu recurso, tá? E quando você começa a fazer isso, você vai identificar justamente esses processos, e depois você pode atribuir até os centros de custo, tá? Então, por exemplo, igual você citou, uma funcionária que às vezes é utilizada não só para uma determinada área da pecuária, mas ela também é usada para outra área, por exemplo, a agricultura, principalmente naquele perfil de cliente que nós temos que tem agricultura e pecuária junto, tá? Sim. E às vezes a pessoa do administrativo também trabalha para as duas áreas. Então, como é que eu faço o rateio dessa folha, tá? Dos impostos e de tudo que está envolvido, tá? Para que eu consiga justamente fazer a alocação. Então, o plano de contas, pessoal, nada mais é, do ponto de vista, eu posso ter ele de maneira simples, ou seja, apenas as contas gerenciais, que a gente chama, que a planilha vai mostrar. Que já vai ser de algum lugar, né? Exato, ou um plano de contas um pouco mais detalhado, onde eu tenho estrutura de contas pais e contas filhas, tá? Aí eu estou falando de conta sintética e analítica, aí eu consigo ter um nível de aprofundamento ainda maior, tá? Mas para aqueles que ainda não têm nenhum tipo de controle, façam isso. Então, anotem quais são as fontes de receita e quais são as saídas de desembolso, ou seja, saída de caixa para as despesas e investimentos que você tem. E a partir disso, você gastou alguma coisa, faça essa anotação. E a partir daquilo você vai começar a ter justamente, ou seja, qual foi o meu resultado por cabeça, porque eu comprei a tanto e agora vendi a X, mas quanto eu gastei para poder vender esse animal? E no final, no fritar dos ovos, quanto que eu recebi? E esse recebi, eu consigo fazer, mas qual foi a minha margem frente ao investimento e ao custo que eu tive? Então aí o jogo começa a ficar interessante. Exatamente. E talvez numa planilha só você não consiga, mas se você conseguir investir em alguma coisa de tecnologia, como o Paulo falou ali para nós, já é algo legal, algo um pouquinho melhor estruturado. Mas comece de algum lugar, independente de ser na folha do papel, na planilha ou na tecnologia, dentro de software, alguma coisa nesse sentido. O importante a gente precisa começar. O importante é começar, tá bom? Exatamente. Falando para o próximo, aqui a gente vai falar sobre a rastreabilidade, que a gente tanto falou do blockchain, né, gente? Tão importante. O que é importante saber? O que precisa ser rastreado quando a gente trata sobre esse assunto, tá? O que é rastreamento? O que as pessoas esperam rastrear dentro do blockchain? Simples. Ter um controle por lote ou individual. Isso é estrutura, tá? Muitas pessoas falam assim, eu trabalho só com lote. Ah, não, eu trabalho individual. Eu quero falar que pro blockchain, a ideia é você trabalhar com animais brincados, chipados ou marcados, tá bom? Aonde você consiga levantar o custo desse animal, inclusive a procedência dele. Se de preferência você tiver trabalhar com matrizes, inclusive, gente, eu não vou mentir, há uma escassez, tá bom? Aqui para os produtores, tá bom? De gado. Há uma escassez de matrizes hoje no país, tá bom? Já quero deixar a dica aqui hoje, tá? Então, comece esse controle. Se você vai controlar pensando em vender para frigoríficos maiores, já comece a pensar sobre isso, tá bom? Sobre os controles por brinco, chip ou marcação. Também falando sobre os controles sobre a nutrição animal. E aqui, quando a gente trata de nutrição animal, eu estou falando dos insumos, mas também aqui entram os zootecnistas, também entram os veterinários, que é custo de mão de obra, que nem sempre é permanente, mas ele é variável conforme a necessidade, mas é um controle que precisa ter gestão sobre essa mão de obra, que ainda seja como uma prestação de serviço, tá? O controle de pesagem animal,
é muito importante, depois a gente vai falar sobre ganho de peso animal, o Pablo ele vai apresentar algumas coisas bem interessantes. Quando você pega uma empresa de consultoria para fazer um fechamento de safra, ele vai conseguir levantar tudo isso aqui para você em perguntas. Mas já pensou que legal seria se você tivesse os seus próprios controles e você tivesse essa resposta assim, ó, na ponta da língua, né? E o blockchain, ele vem para que você desenvolva isso. Também tem o controle de lotação por pastagem. Eu quero saber quantos animais estão em quais pastagens e em quais categorias. Manejo racional, tá bom? Que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. E a estrutura de equipe, que eu acho muito legal. Existem produtores hoje que fazem o manejo racional e a estrutura de equipe é um item do manejo racional, que dizem que estão tendo um melhor resultado, por quê? A coisa mais dia no campo é a troca de funcionário. E quando eu trabalho com manejo racional, ou seja, ali por piqueteamento, que tem várias modalidades ali, eu tenho que ter uma equipe muito bem estruturada e ciente do que está fazendo, tá bom? E o meu funcionário, quando eu trabalho com manejo racional, com as horas que eu tenho que ir lá, colocar alimentação para o animal, o tempo que eles têm que ficar em determinado piquete, então eu preciso investir um pouco mais nessa estrutura da minha equipe. A minha equipe ela tem que estar consciente daquilo que ela está fazendo. Uma outra coisa legal do manejo racional, trabalhar com números, resultados e planejamento. Tudo isso que a gente tem falado desde o início até aqui. Quando eu trabalho com números e eu quero entender meus resultados e eu consigo planejar o meu futuro, como o Paulo disse anteriormente, né? Eu não penso no futuro quando eu não tenho nada na ponta do lápis hoje, né? Sim, eu não sei para onde eu tô indo, né? Eu não sei para onde eu tô indo, então qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar certo. Então, exato. E o último tópico do manejo racional é a análise do animal, né? Você analisa tudo aquilo que aconteceu com aquele animal naquele espaço de tempo. Tanto custo versus doença, tá bom? Você vai ter ali tudo aquilo que aconteceu como um histórico do teu animal. Então, isso hoje que está muito em alta em grandes pecuaristas no Brasil, o manejo racional. Beleza. Bom, vamos lá. Falando sobre o dia a dia, né? A lotação por pastagem. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o piqueteamento ou pastejo rotacionado, né? Que é o famoso controle por lote. Aqui, gente, tem algumas vantagens muito interessantes, tá? O pastejo rotacionado, ou seja, o piqueteamento, eu falei com um cliente esses dias do Pará que ele chama de praça, tá bom? Então, eu quis utilizar essa nomenclatura porque eu separo por praças e então eu crio um pastejo rotacionado, tá? Ele tem vantagens muito legais, porque é o produtor quem vai determinar qual é o tipo de pasto que ele vai plantar lá, tá bom? E as correções que ele vai precisar fazer. O manejo, ele é por rodízio, ou seja, dá tempo, aí eu já vou para o item de baixo, né? Dá tempo do período de rebrotação da pastagem, dá tempo da recuperação do solo e a rebrotação dessa pastagem. E o item muito legal também falando sobre a taxa de lotação, tá bom? Que é de 5 unidades de animal por hectare. Isso é um número muito legal de trabalhar, tá bom? Porque eu consigo colocar 5 animais por hectare. As desvantagens, tá? Eu tenho que ter um investimento em infraestrutura, né? Cada pastagem, ele vai ter que ter ali os coxos, ele vai ter que estar muito bem estruturado, ele vai ter que ter também a parte de hidratação animal, tá bom? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E também o meu custo com mão de obra, porque uma vez que ele é em praça e o espaço não é tão grande, cabe muito mais animais, eu preciso do olhar atento da minha mão de obra, que tem que estar muito bem treinada. Para quê? Para não estragar todo o solo que está ali, porque ele precisa depois recuperar e brotar de maneira eficiente, tá? Então, eu vou ter ali um investimento maior com mão de obra. Tá ok? Próxima pergunta.
Próximo slide, perdão. Aí aqui a gente vai falar do pastejo contínuo, tá bom? Controle individual. Aqui a gente está falando que tem vários, assim como o outro tem as vantagens e desvantagens, tá? Aqui as vantagens são: o produtor ele continua determinando qual tipo de pasto, o manejo ele pode ser por rodízio, não é uma obrigatoriedade, não é uma regra, tá bom? O controle sobre a taxa de lotação é de um animal por hectare, tá bom? É importante a gente falar sobre isso. O investimento inicial, ele não precisa ser elevado. Por quê? Porque no outro, diferente do outro, que piqueteamento, tem que ter o espaço é menor, eu tenho que ter cerca, né, para conseguir fazer uma infraestrutura legal, entra N recursos ali para você conseguir fazer um pastejo rotacionado. O contínuo, como o espaço é maior e mais amplo, o investimento com estrutura acaba sendo menor, tá bom? E a mão de obra também, porque uma vez que o animal ele fica mais tempo ali, há uma probabilidade muito grande da gente não ter o olhar ali do vaqueiro ou do responsável o tempo todo. Quer fazer algum comentário sobre esse, Ferreira? Não, eu queria até comentar, a Gabriela, que perguntou a respeito se é viável jogar calcário em pastagem já formada, tá? Bom, Gabriela, o que geralmente se recomenda, até agrônomo aí, o próprio pessoal diretamente, seja o veterinário, os tecnistas, que geralmente você tem que fazer, ele precisa setar o efeito para ser bem eficaz, se aproveitar, né? Ele teria que ser dissolvido diretamente no solo, né? No solo. Então, é fundamental essa presença de umidade para que a ação seja feita, a correção do solo seja feita de maneira ideal. Então, provavelmente você não vai ter o mesmo desempenho ali, tá? Mas, obviamente, tem que consultar talvez um agrônomo aí para poder te implicar um pouco melhor, mas geralmente você faz antes do plantio da pastagem, né? Isso. Só colocando. E já lembrando, pessoal, nós estamos aí já com outra enquete no ar, tá? Já estamos aí com mais de 50 minutos de evento, tá? Vem a pergunta se a gente conhece, se você conhece o custo por animal, tá? Ou seja, a gente veio falando lá da quantidade de animais, como é que você faz a gestão financeira, principalmente, e agora a gente fecha com essa enquete aqui, que fala se você conhece o custo por animal, que vai aquilo que você falou, né, Grazi? Comprei o bezerro por 1.800, beleza, vendi a 300 arroba, geralmente ali, vamos supor, de 13 a 15, alguma coisa nesse sentido, perfeito, eu fiz isso aqui de dinheiro, investi nesse animal aqui há tanto tempo atrás, o que eu gastei com ele, para depois virar e falar, foi bom ou foi ruim? E eu consigo me comparar, né? Na média Brasil, na média do meu estado, da minha região, eu estou tendo uma rentabilidade boa ou ruim? Posso melhorar? Posso cortar custo para poder ter um resultado melhor? Então, por isso que a gestão financeira é importante, criar o plano de contas, definir para onde estão indo essas despesas e as receitas, de onde estão vindo, para que você consiga ter algo um pouco mais na ponta do lápis mesmo. Exato. E agora eu vou finalizar aqui falando ainda sobre lotação por pastagem e as desvantagens, tá bom? Do pastejo contínuo. O animal, ele precisa de mais espaço para desenvolvimento. A pastagem, ela tende a ficar desuniforme, com áreas de superpastejo e subpastejo. E isso acontece por causa do seguinte fator abaixo, porque é o próprio animal que escolhe onde ele quer se alimentar, tá bom? Sim. E se o animal ele for mal manejado, tá bom? Ele vai causar uma degradação no pasto, talvez até no solo, e vai atrapalhar o rebrotamento, tá bom? Da pastagem, tá? Então, fiz um breve resumo ali, mas é basicamente isso, tá bom? Mal manejado, isso vai te causar um problema e um prejuízo. Com certeza. Agora a gente vai falar sobre gestão eficiente, né, Ferreira? Que é algo que a gente tem falado lá desde o início, né? Esses dados que nós trouxemos aqui são dados extraídos de uma consultoria. Depois, se vocês quiserem, nós podemos até indicar, tá bom? Alguma consultoria, só que é daqui de Goiânia, porque eles acabam que são parceiros nossos, tá? Quando algum pecuarista procura eles, né, para fazer um fechamento de safra, eu quero saber a minha apuração de resultados. Que itens essa consultoria precisa buscar para levantar um relatório legal de fechamento?
É importante falar o seguinte, pessoal, só trazer a consultoria em si, ela vai te provocar mudanças, tá? Sim. E o que a gente está falando aqui sobre na ponta do lápis é porque, de repente, se você já tem algo na ponta do lápis, obviamente fica muito mais fácil para que a própria consultoria consiga te dar mais visibilidade daquilo que está acontecendo dentro da sua propriedade, tá? Então, a consultoria por si só ela não faz, ela vai te orientar o que deve ser feito, tá? Quem tem que ter os dados acaba que é o próprio produtor, Exatamente. É você, produtor rural, Exatamente. né? E lembrando que a consultoria, ela vem, faz um trabalho e ela deixa algo arquitetado. Então, ter as informações é algo muito básico. Então, o nosso intuito aqui hoje é justamente isso. Como você pode ter essas informações na ponta do lápis. E aqui eu quero deixar aqui esses itens que foram me passados, que eu achei incrível, porque para fazer uma boa apuração de resultado, eu preciso saber o que entrou de receita, as minhas despesas. Sim. E o meu estoque. E o meu estoque, quando eu trato de pecuária, que eu estou falando do animal, tá? Bezerra de 12 meses, 180 quilos, quantos eu tenho? Bezerro de 12 meses, 225, quantos eu tenho? É você categorizar e entender o peso dos teus animais. Aqui eu vou ter uma gestão do estoque. Além do estoque, saber o que eu tenho guardado de insumo, que ele também foi investimento. Sim. Concorda? Sim, meu almoxarifado, então, o que eu tenho lá guardado, né? Enfim, todo esse processo. Exatamente. Tudo isso. Além disso, eles vão levantar, a consultoria, ela levanta números sobre taxa de mortalidade, análise de custo por cabeça, controle de ganho de peso animal, o famoso GPA, lotação por pastagem, análise do DRE, ou seja, análise dos relatórios de resultado, que se você já tem, para eles vai ser uma mão na roda, porque levantar esses dados eu acho que é a coisa mais demorada dentro da própria consultoria, né? E para quem já é produtor rural, para quem já trabalha com a pecuária e já fatura acima de 4.800.000, aí aqui já entra a obrigatoriedade do livro caixa do produtor rural. Porque se você já é obrigado a gerar o livro caixa, automaticamente você já deve repensar em buscar soluções no mercado que consigam te apurar todos esses dados aqui de uma maneira eficiente. Tá bom? Exatamente. Que a Receita agora ela quer saber do próprio produtor. Não basta só você fazer só a declaração do imposto de renda. Eles Sim. querem saber as entradas, as saídas, e eles querem saber tudo, né? Exatamente. Bom, isso aí. Bom, falando um pouco aqui da nossa pesquisa, a gente perguntou sobre se você conhece o custo por animal, 44% não, 44% mais ou menos, já é um bom indicativo também, já mais ou menos já é algo do que não saber, e sim 11%. Então, existe um caminho a ser trilhado, tá? Então, é muito Sim. importante que vocês comecem a fazer algo, tá? Lembrando, pessoal, fiquem aí, a gente está... já mexeu aqui, ó, 42%, 47% e 10%, tá? Vou até fazer um recorte aqui também. E a gente vai fazer, lembrando aí, um sorteio aqui no final, tá? Que a gente vai fazer sorteio, daqui a pouco o nosso time de marketing entra aí também para poder fazer esse sorteio, tá? Bom, Grazi, em relação à parte teórica, chegou a importância agora que a gente entra aí já, uma mão na massa Sim. rapidamente para poder falar. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, pessoal, porque quando a gente faz o webinar, eu e o Ferreira juntos, a gente tende a atrasar você. Acaba estendendo. E mil desculpas, porque o assunto ele é interessante, né? Então, pessoal, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Deixa eu só buscar aqui, vamos lá. Todos enxergam a minha tela? Sim, tô vendo. Então, ok. Bom, pessoal, essa é uma planilha simples, tá bom? Com o objetivo de fazer uma gestão financeira através de contas gerenciais. Dentro dessa aplicação, dessa planilha, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, porque ela está disponível de forma gratuita lá no nosso site. Se vocês acessarem ciapom.com.br/materiais ricos ou entrarem dentro do site, que depois eu acho que eu consigo abrir ele até aqui,
tá, Ferreira? Para eu já mostrar aqui para o pessoal, tá? ciacom.com.br, tá bom? Você entra aqui dentro do site, vou abrir ele aqui, ó, materiais, aí vai abrir aqui, ó, uma guia chamada planilhas, e aqui nós vamos ter várias, tá? Tem para armazéns e também tem aqui para mais para armazéns para, e aqui tem a nossa que nós estamos trabalhando hoje, planilha de gestão financeira para fazendas, tá bom? Já vai abrir um chat aqui para vocês conseguirem conversar, enfim, mas o objetivo é que esse material é gratuito, ele está aqui à disposição para vocês a qualquer momento. A primeira coisa que vocês precisam fazer é a parte cadastral de pessoas e contas bancárias, tá? Aqui, quando eu cadastro pessoas, é simples, eu vou imputar alguns dados que são obrigatórios e vou registrar. Depois disso, eu vou cadastrar as minhas contas e vou registrar. E depois vocês têm as consultas, tanto de pessoas cadastradas, tá bom? Eu fiz alguns cadastros hoje, inclusive, e também tenho as minhas contas bancárias que eu vou movimentar. Também tenho as contas gerenciais, algumas já vem prontinho para vocês utilizarem, viu, pessoal? Então, é algo bem tranquilo de trabalhar. Após isso, nós temos, de fato, aqui as operações, onde a gente terá os lançamentos, tá bom? Por exemplo, eu estava iniciando aqui um lançamento da Enel, vou colocar aqui uma data então, vou colocar a data do dia 17. Vou fazer aqui bem rapidinho, tá bom? Para não tomar tanto tempo. Posso colocar aqui o número do título. Enfim, tá bom? Posso colocar aqui o tipo de movimentação. Aqui dentro do tipo de movimentação, ele é pagar ou receber? Ele é pagar, certo? A data do vencimento. Coloco aqui também. Vou deixar no dia 17/3 para vocês entenderem a minha baixa. E aqui a conta gerencial, tá? Eu tenho aqui a conta de energia elétrica. Forma de pagamento. Vou colocar aqui qual é a forma que eu vou pagar, tá bom? Boleto bancário e o valor do título. R$3.500. Qual é o status dele? Né? Aqui, quando a gente procura status, ele é aberto, baixado ou cancelado. Eu já vou fazer essa baixa e vou fazer o valor da compensação. R$3.500 na data, que é hoje, né? O dia 17 de março de 2022. E vou escolher aqui qual vai ser a conta que vai compensar no Banco do Brasil. Registro realizado com sucesso. Aonde que isso foi parar? Dentro de movimentações, tá bom? E agora, quando eu consultar aqui o meu fluxo de caixa do mês de março, eu já tenho as contas que eu paguei, inclusive, vou dar uma atualizar aqui, tá bom? Para o meu dia 17, tá bom? E uma coisa bem importante falando aqui para vocês, que vocês vão poder imputar e imputar dentro do próprio sistema um valor inicial, tá bom? Esse valor inicial aqui, a gente dá todas as orientações para vocês, todas as vezes que vocês forem fazer um lançamento inicial, tá? Porque eu nunca começo com a conta zerada. Tem a explicação ali ao lado para vocês conseguirem executar. Beleza? Então, essa é uma planilha de gestão legal para vocês. Aqui eu também tenho um sintético, tá? Eu vou até diminuir um pouquinho a tela aqui para vocês entenderem o racional. Em 2022, eu quero pegar aqui e eu vou extrair todos os relatórios possíveis, tá? Vou pegar aqui tudo aquilo que eu tive em 2022 de contas de movimentação, eu quero só aquilo que é baixado, ou seja, já tive esse custo, daquilo que está em aberto, que é o que eu tenho que pagar, tá bom? Que por enquanto eu só lancei ali aquilo que eu tenho de dívida, não lancei ainda as minhas possíveis entradas, tá? Então, quando eu olho aqui o que já foi baixado, aquilo que entrou e saiu, então eu já tenho aqui um montante, certo? Tá aí, pessoal, então, bom, tá gratuito, vai lá no nosso site, o material tá lá disponível para vocês darem aí o primeiro pontapé, caso quem ainda não tenha diretamente esse material, né, Grazi? Então, é algo
efetivamente muito, muito bacana para vocês startarem aí. Então, criar o plano de contas já está lá, viu? Então, assim, quando a gente fala criar o plano de contas, basicamente ele já foi pensado tanto para a pecuária quanto para a agricultura, tá? Exato. E a maneira como lança ali também explica, então é algo para vocês startarem, iniciarem e dar esse pontapé inicial nesse cenário todo que a gente viu da importância da pecuária dentro do Brasil, tá? Tá. Beleza. Então, comecem de algum lugar, seja com planilha, tem outras planilhas, inclusive lá disponíveis para você que é pecuarista, tá? Controle de animais, isso. Tá? Quer saber, por exemplo, a quantidade de animais que tem, né? Justamente o inventário ali de animais que dá para você começar a ter algum tipo de controle de imediato. Consumam esse material, por favor. Beleza. Agora a gente tem que passar para o Pablo, né? Que também, aí se vocês aqui que estão na sala ou depois quiserem compartilhar esse link desse webinar com alguém que vocês acham interessante, buscarem algo um pouco melhor estruturado com uma tecnologia, né? Eu acho que daqui a gente já tem, aqui pela Ciacom a gente tem a nossa tecnologia, mas tem várias no mercado, né? Mas aqui a gente vai apurar os dados, porque a gente tem uma base já legal aqui dentro e mostrar, é o nosso Farm Ciacom, né, Ferreira? Isso, exatamente, que é justamente o Pablo aí, que vai falar um pouco a respeito dele. Então, assim, você precisa, a gente chama de nível de maturidade em termos de gestão, tá? Você, às vezes, está aqui no nível 1, você, com a planilha, você consegue subir para um nível, e com o sistema de gestão você consegue escalar mais ainda, ou seja, a planilha te leva até um determinado local, mas aí com o sistema de gestão, obviamente, eu consigo ter uma visibilidade de maneira estruturada, e é isso que o Pablo vai nos demonstrar aí. A bola contigo aí, Pablo. Obrigado, Ferreira. Boa noite, novamente, né? Vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês. Bom, eu vou estar meio virado aqui, porque eu estou utilizando outra tela, viu, pessoal? Essa daqui é a nossa aplicação do Farm, né? Ela é uma ferramenta ali de gestão para essa parte de fazenda. Então, nós temos aqui a parte do cadastro ali da fazenda, onde ele traz ali alguns dados referentes a clima, né? Data. Aqui nessa parte azul seria ali a parte onde faria o controle ali os controles diários, né? Que a gente chama de controles diários, que seria fazer o controle do estoque, da unidade, controle de maquinário. Eu tenho aqui a parte de um controle a nível gerencial do departamento pessoal. Então, fazer todos os lançamentos ali referente a pagamento de salário, adiantamento e esses lançamentos ali referente a ele. E a parte financeira para estar controlando ali todas as receitas e todas as despesas, né? Então, realizou a compra ali na quantidade X de ração, por exemplo, e isso gera ali como um custo, ele entra para dentro do estoque e entra ali como um financeiro também, uma conta que vai ser paga futuramente para você ter aquela visão dentro dos relatórios, certo? Aqui nós temos a parte de controle de agricultura, então toda aquela movimentação com a agricultura do dia a dia do agricultor. Mais abaixo aqui temos a parte de controle em lote e a parte de controle individual. Então, se você é uma pessoa que está trabalhando hoje com a parte ali de lactação, trabalha com inseminação artificial dos animais, quer ter um controle, precisa ter esse controle bem apurado, né, das pesagens, então pode estar utilizando essa parte de pecuária individual, certo? Então, hoje não vou estar fazendo nenhum tipo de apresentação que é referente a fazer a imputação desses dados dentro da tela, mas vou estar mostrando aqui referente a alguns relatórios, também até mesmo parte de gráfico que a gente tem disponível dentro do sistema. Aqui na parte de gráfico, tem esses aqui referente à parte de pesagem dos animais, onde você consegue estar fazendo esse acompanhamento, né? Das pesagens, a quantidade de animais ali dentro dessa quantidade, dentro dessa faixa de peso, a quantidade de animais que tem dentro da fazenda, separando ali pelas fêmeas e pelo macho, eu consigo ver ali a divisão por categoria, né? Então a quantidade que eu tenho dentro da categoria novilha, da categoria vaca, e assim vai indo dentro de cada categoria que eu faça o controle dentro da minha fazenda. Também ali um gráfico referente às mortes, né? Então, o total de mortes que ocorreram, que foram feitos os lançamentos, e os tipos de cada uma dessas. Essa visão eu não tenho somente por
gráfico, mas também por relatório. Mais abaixo aqui, pela parte para quem mexe com inseminação artificial, a parte de percentual de prenhez, né? Eu posso estar selecionando ele por estação de monta, para mim estar tendo essa visibilidade. A parte de relatórios, nós temos uma gama aqui com mais de 140 relatórios disponíveis dentro da ferramenta, para você estar fazendo esse acompanhamento. Separamos aqui alguns relatórios para ter essa visão, né? Então, para você ter ali o controle, para você estar fazendo ali a visão, de ter uma visão referente aos animais, né, por passo, localização. Então, aqui você consegue ver todos os passos que foram cadastrados, o tamanho da área de cada um desses passos e a quantidade dentro dele. Então, nós temos aqui a legenda, certo? Então, dentro do meu pasto 1, relacionado à bezerra desmamada, eu tenho 51 animais. E quando se está referente à novilha, né, que é a minha legenda de número 6, eu tenho aqui 200. E assim eu consigo estar acompanhando e totalizando dentro de cada uma dessas categorias. Então, o meu total de bezerra desmamada, independente de colocalização dentro da minha fazenda, são 189. Somando ao todo, eu tenho 861 animais dentro da minha unidade. E uma coisa legal desse relatório é que ele também tem os totalizadores por categoria, né? Conforme a legenda. Por exemplo, no 1, que é bezerra desmamada, eu tenho 189 animais. Então, esse é um dado que toda consultoria pede e que o sistema ele já fornece tudo. Se o dado for imputado, claro que a gente também tem muito isso, né? Se o dado não for imputado dentro do software, ele não vai aparecer ali com mágica. Exato. E esse aqui é o meu relatório que pode estar fazendo esse acompanhamento referente ao ganho de peso do animal, como a Grazi comentou ali, a parte de GPA. Então, eu vou realizando os lançamentos aqui referente às pesagens desses animais. Então, eu imputo isso para dentro do sistema. O sistema vai gerando essa informação dentro deste relatório, onde eu consigo acompanhar, deixa eu pegar um que está mais cheio, as datas de cada pesagem que foi realizada, a categoria deste animal, a idade que ele tinha durante essa pesagem, o peso que foi registrado e o ganho de quilo. Então, nessa pesagem aqui está zerado, na próxima ele teve um ganho de 12,49 quilos e o percentual disso pelo arroba dele, certo? E o GPD. E assim eu consigo ter a visão do meu total, né? Então, o total de peso dele, o total do arroba, de ganho de arroba dele e a média, né? Então, eu, por média, tenho ali um ganho de 0,41 quilos. Também há um relatório aqui referente ao meu custo por animal. Então, tudo ali que eu vou realizando, todas as minhas atividades, como a Grazi comentou também mais cedo, aquelas atividades que você paga ali o funcionário lá dentro da fazenda, seu colaborador, ele executa ali um manejo, ele executa a alimentação, a suplementação, ele executa ali a aplicação de uma vacina, tudo isso entra como um custo, e isso é rateado entre os animais. Então, para você ter essa visão, né, nós temos aqui esse custo por animal, onde você pode estar filtrando por animal, por localização. Vou voltar aqui um pouco o filtro. Então, eu declaro que uma data inicial e final, posso estar filtrando somente uma determinada localização ou filtrando alguns determinados animais. Então, vou fazer o filtro aqui de alguns animais. Ao visualizar, ele traz para mim esse relatório referente ao custo que eu tive com ele, né? Então, data de compra de cada animal, o valor da compra dele. Se eu tive algum lançamento referente a custo extra, ele me traz essa informação. O custo por manejo, meu custo por suplementação e o total deste custo. E mais abaixo aqui eu tenho a visão do total geral, né? Então, ele me totaliza o meu total com custo extra, o meu total com manejo, o meu total com suplementação e o meu total de custo com todos esses animais. E eu gosto muito de apresentar esse relatório por conta do todo que ele traz, tá? Desde a compra, com o que eu tive de manejo, suplementação e entre outros, tá bom? Porque ali você vai conseguir depois entender que, opa, vendi por R$ 4.800. Né? Talvez ali seja um excelente preço, então a minha lucratividade ela está
ela tá de acordo, tá bom? Exatamente. Então, esse é um relatório muito bom. Exatamente. Um outro relatório aqui é referente ao meu relatório de morte, né? Esse relatório de morte, no caso, eu trouxe ele como um todo, não fiz nenhum tipo de filtro, porém eu posso estar filtrando ele ali por tipo de morte. Então vamos realizar um filtro aqui, por exemplo. Posso filtrar por localização e por tipo de morte. Se eu quiser saber a quantidade de animais que morreram por ataque animal ou por botulismo, ou seja lá por qual tipo de morte que eu precisar ter essa informação, ele traz para mim dados, né, referente à data da morte desse animal, qual foi o animal, a localização, a categoria que esse animal estava, o tipo que eu fiz o filtro e o peso que ele morreu. Então ele totaliza isso aqui para mim, né, para mim ter essa visão referente a essa informação. Um outro relatório seria a parte do DRE, né? Então toda aquela parte financeira, tudo aquilo que você fez a compra, fez venda, fez lançamento ali referente baixa dessas contas, ele vai gerando essa informação do DRE e vai trazendo. Isso, e o DRE é o relatório de melhor análise que você tem. E até eu vou puxar o gancho aqui, porque quando a gente fala de custo aqui, é algo que a gente gosta bastante aqui na Ciacom, né? Aqui a gente entende todas as receitas que eu tive. Aqui eu tenho, na minha fazenda fictícia, nessa minha base, tá? Eu tenho 2 fontes de receita, agricultura e pecuária, tá bom? Então, ele também vai trazer, volta lá no relatório, Pablo. A gente fica ansioso, porque a gente quer mostrar muita coisa, mas depois vocês agendem uma demonstração, porque a gente também está se prolongando bastante. Então, a Ellen já está pedindo ali, daí depois um dos nossos analistas vai entrar em contato, tá, Ellen? Se você puder deixar teu contato, tá bom? Para a gente falar um pouco mais. Mas a ideia aqui é simples, é a gente entender, né, quais são, através do nosso plano de contas, né, dentro do próprio sistema, que é isso que a gente tem, e através dos centros de custos, que nós temos 2 fazendas, uma delas tem atividade de agricultura e pecuária, a gente consegue subdividir as receitas e as despesas dentro dela. E esse relatório é um relatório de resultado, ou seja, se eu analisar o número, eu tenho de receita 3.046.081,70 de receita, tá bom? Porém, o meu custo, desce lá no meu custo, Pablo, por gentileza. Lá no custo, nas últimas partes. Isso. O meu custo eu tenho de 2.054.770,68, ou seja, qual que é o meu resultado líquido? Ou seja, que eu estou falando de um lucro que eu poderia, assim dizer, de 991.311,02, tá bom? Então, esse relatório para gestão, ele é um dos principais que nós temos, assim, muito orgulho de conseguir apresentar dentro da nossa própria solução. Seria a cereja do bolo, né? Então, estou falando, o pessoal falando, o que é DRE? DRE é uma sigla, né? Demonstrativo do resultado do exercício, o nome já diz tudo. Demonstre para mim qual foi o meu resultado do exercício. Qual exercício? O ano. Tá? Então, está aí algo bem fundamental, porque que você trabalha na ponta do lápis, você vai ter justamente a visibilidade disso que a gente está falando aqui, tá? Lembrando, pessoal, nós já estamos aqui finalizando, viu? Exato. Nosso pessoal assim, já vai entrar para fazer o sorteio aí. E eu quero agradecer o Pablo, tá bom? Porque a gente tem tanta ideia daquilo que a gente mostra que a gente se empolga, né? Se a gente pudesse mostrar um todo, mas isso vai ficar para um outro momento. Aproveitando que o pessoal do marketing vai fazer esse levantamento, gente, ó, vou fazer inveja aqui nesse sorteio, tá? O kit churrasco, tá bom? Da Ciacom, muito legal. Aqui a gente está falando de um chapéu personalizado da Ciacom que vai ser enviado para vocês. Também estamos falando de uma squeeze e uma xícara personalizada da Ciacom, tá bom? Tudo feito com bastante carinho para a gente poder presentear alguém hoje que está aqui conosco, tá bom? Então, é isso. A Josi já está aqui com a gente, né, para fazer o sorteio. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Josi.
Beleza, Grazi, se você já quiser mostrar novamente talvez o chapéu, a squeeze, agora que nós estamos maiores aí na tela. Entendi, ó. O chapéu. Exato. Vou mostrar agora aqui novamente o kit churrasco. Ó, estamos falando de pecuária, obviamente, aí quem ganhar e quiser nos convidar para um churrasco, estamos aqui. Por favor, pecuaristas, convidem a gente vai com todo prazer, tá bom? E também a nossa squeeze com a xícara da Ciacon de café, porque é isso aí. Isso aí. Tá bom? Café torna tudo possível. Exatamente. Beleza, Josi. Bom, nós estamos aí, pessoal, alguns já saíram, estamos com 29 pessoas na sala, aproximadamente, e agora a bola é contigo aí. E depois a gente entra para fazer a despedida do pessoal. Então a gente vai sortear e depois deixa o telefone, né, Josi? Explica aí rapidamente, pessoal. Exatamente. Bom, pessoal, é um ganhador, né, pelo sorteio. Só vale o prêmio para quem estiver presente na sala. Então, quando eu compartilhar a minha tela aqui e sair o nome do ganhador, eu peço que, por gentileza, a pessoa mande um oi aí, fala ganhei, que a gente vai estar entrando em contato. Eu vou disponibilizar meu número do WhatsApp também, e aí vocês podem estar entrando em contato, tá? Caso a pessoa não esteja online aqui na sala, a gente faz um novo sorteio até encontrar o nosso ganhador. É isso aí. Beleza? Bom, eu já vou compartilhar a minha tela aqui. E aí, quando vocês estiverem vendo, vocês, por favor, me avisem. Eu já estou vendo. Ok. Ok? Bom, pessoal, os nomes dos participantes já estão todos aqui nessa lista, tá? Eu coloquei o nome e o e-mail para caso alguém tenha um nome igual, né? A gente tem um e-mail para poder confirmar. Então, já vou clicar aqui para sortear. Rufem os tambores. E rufem os tambores. Contagem regressiva aqui para trazer um pouquinho de ansiedade. Eita. Então, vamos lá. Vou clicar aqui e vai sair o nome do ganhador. Vinícius Guiz. Vinícius está por aí. Vinícius está na sala. Cinco, 4, 3, 2, 1. Eu acho que não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Não? Não. Não, Josi, pode ir. Comentou nada aqui, não. Beleza, eu vou colar os nomes aqui novamente. Opa, só colo apenas o outro. Só um minutinho, porque é ao vivo, gente. Tudo ao vivo. Vou só coletar o nome da lista aqui. E vamos colocar novamente. Com todos aqui. Okay. Somente ao clicar. Contagem regressiva. E vamos lá. Daniela. Tem uma Daniela Cristina. Daniela Cristina. O pessoal resolveu sair um pouco antes aí, ó. Perde a vez. Aí, ó, Daniela. Ganhei, salva, Daniela. Salva pelo gongo, viu, Daniela? Foi salva por pouco, Daniela. Isso aí, Daniela, parabéns. Eu vou mandar o número do meu WhatsApp aqui nos comentários. E agora, já no finalzinho do webinar, você pode me chamar, que eu vou pedir para você alguns dados para a gente poder estar enviando o seu brinde, tá bom? Aí a gente vai conversando aqui pelo WhatsApp. Bom, acabei de mandar aí. É isso aí, parabéns, Daniela. Beleza. Bom, Josi, aí, isso que eu ia falar. Bom, pessoal, acho que tiveram algumas questões aqui, Daniela, tá aí o telefone para você entrar em contato e chamar diretamente aí a Josi para que ela pegue seu endereço e consiga enviar aí o nosso kit. E já estamos aqui com 1h e 20 e poucos minutos, tá? Eu gostaria de agradecer
a toda a equipe, primeiramente a Grazi, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelas explanações, acho que a gente conseguiu novamente enriquecer, trazer luz sobre esse assunto, e aí o papel e a importância da gestão, tá? Então, assim, nós temos lá no nosso site a planilha, que já é uma forma de vocês evoluírem, e também se quiserem alguma outra informação sobre a nossa aplicação, que acaba aprofundando, ou seja, levando mais o nível de maturidade, basta entrar em contato conosco através do nosso site, enfim, lá tem todos os Ou até os pelo contatos. Telefone da Josi, que está aqui também disponível. Exatamente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, nosso time está aqui para responder. Então, agradeço o Grazi, primeiramente, agradeço o Pablo aí pelas explanações a respeito do software, tá? E a Josi, muito obrigado aí pelo nosso sorteio aí, para brilhantar mais ainda nosso encontro aqui, a nossa noite. É verdade. E passo a palavra primeiro para a Grazi, depois Pablo e Josi, para a gente se despedir aí. Muito obrigado, gente, pessoal. Para mim é isso. Foi um prazer enorme falar com vocês sobre esse assunto. Espero que a gente tenha trazido algum conhecimento para vocês, né? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham sucesso aí nos negócios, que é isso que a gente mais deseja aqui do lado de cá. Beleza. Pablo? Bom, pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação e espero que tenha muito sucesso aí para vocês. Beleza. Para finalizar, Josi, muito obrigado novamente. Dá o seu tchau para o pessoal. Bom, pessoal, muito boa noite para todos, né? Obrigado pela presença. Parabéns para a Daniela que ganhou o sorteio e esperamos vocês nos próximos webinars que teremos também, né? Isso aí. Teremos vários durante o ano, justamente um papel da Seconda a gente tentar trazer e agregar conhecimento aí para o agronegócio que carrega o país aí. Beleza, pessoal? Então, bom descanso a todos, um ótimo restante de semana, um bom fim de semana e até breve no nosso próximo webinar. Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.